Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus e nós estamos numa série de estudos sobre a família. E o tema que nós estamos abordando nesse seguinte vídeo é a questão da administração no lar. Tá? Então nós estamos falando sobre gastos, né? Planejamento de gastos e tal. Falamos, né, sobre algumas coisas muito importantes, as despesas da família, projeção mensal, quais são os gastos indispensáveis, quais são os gastos necessários, os gastos possíveis, os gastos supérfluos. Você pode encontrar isso, né, sobre essa temática da administração do lar no vídeo anterior, onde nós explicamos detalhadamente o que é cada uma dessas coisas, ok? Agora nós vamos continuar falando sobre esse planejamento de gastos. A primeira coisa que você precisa entender é que existem gastos que são fixos e que precisam ser organizados dentro da administração financeira das nossas casas. Quais são esses gastos fixos, por exemplo? O gás, né? O gás é um elemento essencial hoje no mundo moderno. A luz, a conta de luz, os impostos que você tem que pagar obrigatoriamente, o aluguel, etc., o financiamento da casa, né? As prestações que você assumiu e, no nosso caso, nós que somos cristãos, o dízimo também. É uma parte essencial da nossa vida financeira como família cristã. Esse dinheiro é o primeiro que deve ser separado e guardado no envelope até que os pagamentos sejam efetuados. Não deverá ser mexido em hipótese nenhuma para qualquer outra finalidade. Né? Está destinado a cobrir a dívida mensal de serviços que a família tem, porque são elementos básicos, necessários. É uma questão de sobrevivência da família e do bem-estar do lar e do casal. Segundo destaque é a questão da alimentação e da higiene, né? Uma forma eficiente de administrar esse dinheiro, uma vez que esteja determinado o montante, ou seja, o valor que é separado para alimentação e higiene, é dividi-lo pelas 4 semanas e meia que tem todo o mês. Colocá-lo talvez em 5 envelopes separadinhos para que seja organizado todo o recurso que será usado para alimentação higiene, né, pessoal de todos os membros da família. Cada semana será utilizado o dinheiro destinado para aquele fim. É melhor também, para que não falte nada, e não seja o dinheiro da semana seguinte usado de maneira indevida. É melhor jejuar um dia por semana do que 4 ao final do mês, sem dúvida nenhuma. Ou ainda entrar em dívidas é muito pior. Então, são elementos necessários: alimentação, higiene pessoal. Um dinheirinho que você pode deixar separado semanalmente para que não haja situação mais difícil, né, se enfrentar como família. Os alimentos não perecíveis e os artigos de beleza, né, limpeza e higiene podem ser comprados a cada semana ou uma vez por mês, né, naquele ranchão familiar, de acordo com o recebimento do salário e esse ajuntamento de recursos que a família dispõe. Tá ok? Outros gastos são chamados de gastos eventuais. Por exemplo, passagens, né? Utilidades do dia a dia, livros, remédios, presentes ou roupas finas. Né? São coisas que não são tão importantes quanto esses gastos fixos, a alimentação e a higiene. O dinheiro de passagens também deverá ser calculado de forma exata, não aproximada, para que não falte ao longo do mês e colocado em um envelope separado. Os outros gastos também serão administrados de acordo com as necessidades mensais da família. Okay? Então o dinheiro deve ser guardado em um envelope separado. É necessária a separação e a organização de todos os recursos da família para que haja uma boa administração do lar. Tá? Agora, outro tema muito importante são os gastos necessários e possíveis. Em relação a roupa, calçados, enfeites para casa, o melhor é planejar com bastante antecedência e ir formatando um fundo de reserva até juntar o necessário para a aquisição daquele bem. O ideal é não entrar em dívidas, evitar cartões de crédito, mas realmente juntar um dinheiro, separar um dinheiro para aquele fim. Não é aconselhável, né, nada adquirido a nível de crédito, a não ser coisas grandes que sejam impossíveis, como financiamento da casa, financiamento de um carro, mas sempre dentro da capacidade de compra e de pagamento da família, né? Para que
a família tenha paz, tenha maior tranquilidade, né? E não contraia dívidas que poderão ser muito difíceis de saldar futuramente. Para melhorias na casa, aquisição de bens e viagens, é necessário também reunir um dinheiro durante algum tempo até poder encarar aquele gasto. Ou seja, tirar férias, né? Viajar com a família, passear, dinheiro planejado. É necessário planejamento do dinheiro. Em relação aos estudos, né? Por exemplo, os universitários ou outros cursos de desenvolvimento humano, cursos pagos, e empregada, por exemplo, deve-se estimar se existe essa possibilidade mensal de saldar esses compromissos. Se não, evite esse tipo de despesa para a família, tá? Não constitui um ato de fé assumir compromissos que vão além das suas possibilidades, mas é uma audácia, né, que leva a contrair dívidas ou ter que parar repentinamente um projeto que outrora foi empreendido. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque dívida, no conceito bíblico, é escravidão e deve ser evitada a todo custo. Outra coisa que a Bíblia destaca sobre a administração do lar é sobre servir de fiador para outras pessoas. Isso é algo que pode nos colocar em tremenda enrascada, tá bom? Devemos ser muito cuidadosos e não servir de fiador se não temos condição de assumir a dívida a qual aquela pessoa, né, usou o nosso nome para ser fiador, ou a disposição de fazê-lo realmente. Então, evitar a todo custo ser fiador, a Bíblia não recomenda, não aconselha. Devemos sempre ter em mente, ao servirmos de fiador, que a pessoa que respaldamos, mesmo que seja um irmão em Cristo, pode, de repente, não ter a possibilidade de pagar, e por causa disso, uma situação financeira apertada pode surgir na família, doença ou até morte. Então, tomar bastante cuidado com isso. Na maioria das vezes, o que não paga, não faz por desonestidade, mas porque não pode, às vezes, reunir o dinheiro suficiente. Então, nesse caso, a dívida recai sobre o fiador. E quando se inicia uma ação judicial, é porque a dívida já cresceu demais, já embolou, né? Aquela dívida se tornou uma bola de neve e a pessoa que deveria pagá-la se declara insolvente, incapaz, né? Então, nem o fiador, que corresponde àquele que se torna responsável por aquela dívida, né, com seus bens, às vezes tem condição de pagar. Então, evitar a todo custo, realmente só fazer isso para familiares e para familiares próximos. E se realmente, caso o teu familiar não tenha condição de pagar, você tem a condição de saldar aquela dívida, aquela situação, sem prejudicar a sua casa, a sua família. Então, a situação se produz de repente, nessa situação de dívida, situação crônica, e às vezes pode se tornar até insolúvel, né? Muitos perdem, por exemplo, a sua casa, carros, outros bens por causa de se tornarem fiadores. A Bíblia não aconselha sermos fiadores dos outros. Cada um precisa ser responsável dos seus próprios compromissos financeiros. O sistema econômico mundial atual faz com que esse tipo de situação seja muito perigoso. Tomemos, por exemplo, uma garantia de aluguel de uma casa por 2 anos, né? Se o inquilino, por exemplo, não paga, não apenas os valores dos aluguéis mensais se acumulam, mas ainda esses valores incidem juros, correção monetária, por causa da desvalorização da moeda. Então, tudo isso faz com que a dívida cresça como uma bola de neve, e em termos práticos, esse valor pode chegar até uma alta porcentagem do valor da propriedade dada em garantia, o que torna, às vezes, obrigatória a sua venda. O cara perde o carro, perde a casa, porque se meteu em ser fiador de alguém. Então, raramente o fiador tem dinheiro para cobrir a dívida sem mexer na própria propriedade. A Bíblia diz isso em Provérbios 6, de 1 a 5. Olha só o conselho de Deus sobre ser fiador de outras pessoas. Filho meu, se ficasse por fiador de teu próximo, se te empenhaste por um estranho, estás preso pelas palavras da tua boca, faze isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te, importuna o teu próximo, não dê sono aos teus olhos, nem adormecimento às tuas pálpebras, livra-te como a gazela da mão do caçador. Então é algo que a gente deve se livrar. Se entrar, sair o mais rápido possível e depois não entrar novamente nesse processo de ser fiador. E Provérbios também, 11 e 15, né? A Bíblia diz: de certo sofrerá prejuízo aquele que fica por fiador
do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Então, se você quer ter paz, quer ter segurança, harmonia financeira, boa administração, não se torne fiador de ninguém. Se você já assumiu essa responsabilidade de ser fiador de alguém, assegure-se de que ele pague pontualmente a sua dívida, né? Ou você mesmo vai pagar mensalmente essa situação. É infinitamente mais barato do que perder uma propriedade, um bem, porque essa dívida do outro acabou se embolando e acabou gerando todo esse transtorno familiar. Então é uma coisa que dá muita dor de cabeça, tá bom? Logo em seguida vamos estar falando sobre as tarefas domésticas.